No episódio de hoje vamos abordar a situação do Canadá, o que está a passar em termos de liberdade, quer económica, quer de movimentos de pessoas, e ver se realmente isto é um atentado à democracia. Olá, o meu nome é Tiago Castro e aqui no canal falo regularmente acerca de mercados, finanças e investimentos. Portanto, se estes 3 tópicos é algo que vos interessa, considerem subscrever e dar um like ao vídeo. No episódio desta semana do podcast, vamos falar acerca do que está a passar nas últimas semanas e também nos últimos meses no Canadá. Muito recentemente veio à baila a questão de que o Canadá, o primeiro-ministro, podia bloquear ou congelar as contas bancárias sem aviso prévio, e isso suscitou curiosidade o porquê. E dado que este tema só agora tem aparecido na imprensa internacional, convém conhecer os motivos que levaram a esta decisão. Primeiro, para perceber melhor, temos que recuar até ao início de dezembro. Toda esta situação começou quando o primeiro-ministro canadiano exigiu que todos os motoristas de pesados tivessem que ter vacina para passar a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, quer em viagens particulares, quer em viagens ao trânsito de mercadorias. Claro que a Associação dos Condutores veio dizer que era uma medida desnecessária, até porque o Canadá, como vamos ver de seguida, tem uma das maiores taxas de vacinação do mundo, e que este tipo de medidas apenas ia atrasar a economia e provocar avultados prejuízos, quer às empresas importadoras, quer às exportadoras, e também ao problema de supply chains, que todos nós, e que eu já tenho vindo a falar aqui no canal, afeta todo o mundo. Portanto, para que criar mais um problema quando vemos aqui o Canadá, até mesmo em dezembro, já tinha quase 70%, quase 80% da população vacinada. Como vemos aqui, Portugal quase com 90% e os Estados Unidos a 61%. Mas claro, como em todos os grupos há sempre aquelas pessoas que se opõem à vacinação, foi formado um movimento de Freedom Convoy, que se queria distanciar das pessoas que já estavam vacinadas e que decidiram fazer uma marcha rumo à capital do Canadá. E o que é que aconteceu? Claro que a polícia foi mobilizada, os militares foram mobilizados e criou uma série de problemas, quer a nível de transporte e de segurança, e também, claro, confrontos entre as forças da autoridade e os manifestantes. Tanto é que o Canadá, quando uma pessoa ouve falar do Canadá, pensa que é um país calmo, civilizado, mas o que, muita surpresa, e muitos não sabem, pois este tipo de notícias não chega a este lado do nosso país, ou deste lado do Atlântico, é que o presidente Trudeau chegou a chamar das pessoas que não estavam vacinadas racistas e misóginas extremistas. Isto são termos muito, muito graves que normalmente não se ouve um primeiro-ministro de um país civilizado a chamar. Claro, se este tipo de linguagem fosse utilizada pelo presidente Bolsonaro, não surpreenderia ninguém, mas ao que toca ao presidente do Canadá, que é um dos países com melhor qualidade de vida do mundo, isto surpreende e muito. E a juntar a isso, claro, houve também as pessoas ou os canadianos que estavam angry e frustrados com as pessoas não vacinadas. Porquê? Porque realmente, tal como acontece em todos os lados do mundo, havia pessoas com cancro, com tratamentos, com operações que já estavam planeadas e que tiveram que ser adiadas devido ao facto de haver pessoas com Covid a ocuparem espaço no hospital. E, como todos nós sabemos, normalmente, ou pelo menos nas últimas variantes, são as pessoas que não estão vacinadas que ocupam a maior parte das vagas disponíveis nos hospitais. Tudo isto levou à fúria da população, ao descontentamento, claro, mas uma desgraça não vem só. E o que é que aconteceu? Este movimento dos Freedom Convoy, que convém deixar bem claro, não engloba todos os camionistas, até porque já mencionei, quase todos os camionistas estavam vacinados, e eles conseguiram
fundos, fizeram-se o crowdfunding, que vieram dos Estados Unidos e todas as partes do mundo. E, claro, isso só deu força a este movimento que se continuou a deslocar e protestos que se estenderam a outras cidades do Canadá. E claro que levou o primeiro-ministro a tomar estas medidas que vamos ver de seguida, entre elas a declarar o estado de emergência, que foi criado em 1988, para vocês terem uma ideia, nunca foi posto em prática. E o que é que o estado de emergência permite o governo fazer? Permite, eu quero vos mostrar aqui, regulação ou proibição de deslocação de pessoas para determinadas áreas, evacuação de pessoas ou a remoção de pessoas ou de propriedade de um tipo de indivíduos ou de empresas sem aviso prévio, a requisição ou uso, disposição da propriedade, um pouco como o estado de emergência. Em Portugal também tivemos situações semelhantes no início da pandemia, se bem se recordam. A regulação e a distribuição de essential goods, serviços e recursos, a autorização de fazer pagamentos de emergência, estabelecimento de emergency shelters e hospitais. Agora, a questão que se põe é se realmente esta situação constitui um estado de emergência num país dito democrata. Portanto, isto é a minha opinião. Espero que vocês também investiguem e possam ter a vossa opinião, mas quando existe um grupo de protestantes que protesta contra algo que tem todo o direito a protestar, estejam eles errados ou não, por isso é que é uma democracia, o governo vir estabelecer um estado de emergência para poder controlar como quer o seu país, não me parece muito correto. Isto em janeiro. Muito recentemente, aí nesta semana, eu até fiz um tweet sobre isso. Vamos mostrar aqui. Assistir ao que está a passar no Canadá é inacreditável. Saber que o governo ameaça congelar as vossas contas bancárias, se eles bem entenderem, é assustador. Quem pensa que ter dinheiro no banco é seguro, desengane-se. É por isso que cripto é tão importante. Já lá vamos, à última parte do cripto. Vou-vos mostrar um vídeo do que aconteceu, ou melhor, do que a Ministra das Finanças, Chrystia Freeland, um bocado contraditório com este nome Freeland, e no entanto vamos ver o que é que ela disse. Mas para bem enquadrar, ela estava-se a referir a este tipo de pessoas que estão a participar ou a ajudar neste tipo de ajuntamentos. Claro que se eles, dado que é um estado de emergência, eles podem ter a liberdade de culpar qualquer tipo de pessoa e resgatar os bens ou o dinheiro dessa mesma pessoa sem qualquer tipo de justificação. Vamos então agora ao vídeo e já voltamos. As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. In doing so, they will be protected against civil liability for actions taken in good faith. Federal government institutions will have a new broad authority to share relevant information with banks and other financial service providers to ensure that we can all work together to put a stop to the funding of these illegal blockades. This is about following the money. This is about stopping the financing of these illegal blockades. We are today serving notice. If your truck is being used in these illegal blockades, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. Send your semi-trailers home. The Canadian economy needs them to be doing legitimate work, not to be illegally making us all poorer. Pronto, e como podemos ver,
Está bem claro o Ministério das Finanças a dizer que o Governo vai trocar informações com as instituições bancárias e as instituições de seguros para saber se os caminhões estão a ser usados nos protestos e, se tal for, as contas bancárias das empresas vão ser bloqueadas, seguros revogados, e isto, claro, que é, se isto não é um atentado à democracia e à liberdade, eu não sei o que é. Eu concordo plenamente que o Governo tem o direito de tentar controlar motins e ajuntamentos da melhor maneira. Agora, a partir do momento em que eles podem ir às nossas contas bancárias sem qualquer tipo de aviso prévio, isso soa muito ao que se passava nos anos 60 e 70 em países da América do Sul, em que as pessoas perderam poupanças da sua vida inteira quando os governos decidiram de forma unilateral tirar as poupanças, ou também em Portugal, quando as pessoas perderam as suas poupanças devido ao facto que os bancos estavam a usar de forma indevida. Claro que são situações diferentes, e é por isso, e para terminar, vocês sabem que eu sou um grande adepto de cripto, e mais de cripto, da criptografia, pois eu acredito que as pessoas têm que ter a liberdade suficiente para não verem, claro, se estiverem envolvidos em coisas ilegais, mas realmente ilegais, concordo plenamente. Agora, situações destas, em que as pessoas estão a exercer o seu direito de liberdade, se não estão a causar motins ou a transgredir leis, não vejo o porquê de tal acontecer. E também um tweet que eu fiz hoje, para vocês terem uma ideia, o CEO do Kraken, que é um exchange de criptomoedas, a avisar-vos. Uma pergunta: será possível que o Kraken seja posto numa posição onde vai ser dito para bloquear assets, bens, pela polícia sem uma ordem judicial? E provavelmente vão cumprir. Ao que o CEO do Kraken respondeu: 100% certo que isto vai acontecer, e 100% sim, nós vamos ser obrigados a colaborar. Se vocês estão preocupados com isso, não mantenham os vossos fundos em nenhum Centralized Regulated Custodian Exchange, seja Binance, Crypto.com, Kraken, o que quer que seja. Peguem nas vossas moedas coins e only trade peer-to-peer, ou então numa cold wallet. Eu penso que isto reflete muito bem o que está a passar ou o que vai acontecer, até porque, se vocês têm estado com atenção, o FBI está a contratar e está a criar uma nova unidade de criptografia para tentar conseguir rastrear situações de burla que possam ter acontecido ou usado criptomoedas para bens ou fins ilegais. E era sobre este tema que eu queria falar hoje. Claro que ainda se podia aprofundar muito mais, mas penso que com este vídeo vocês têm uma ideia do que realmente está a acontecer, até onde os governos estão dispostos a ir para nos cortar a nossa liberdade. Eu vou deixar os links aqui em baixo. Já sabem, se gostarem do vídeo, deixem um like e até ao próximo.